Olá, meus queridos, tudo tranquilo? Hoje mais uma aula aí sobre as grandes navegações e abordaremos sobretudo o caso da expansão marítima espanhola, que ficou denominado de ciclo ocidental. Então, quando falamos da expansão marítima da Espanha, nos referimos ao caminho encontrado pelos espanhóis, ou a busca de um caminho para chegar no Oriente pelos espanhóis, que é denominado de ciclo ocidental. Quando falamos de ciclo ocidental, nós falamos de Cristóvão Colombo e da chegada à América em 1492. Então, a aula de hoje tem três tópicos. Nós veremos a formação da monarquia nacional espanhola. Nós veremos os caminhos, as viagens espanholas que compreendem esse chamado ciclo ocidental. E nós veremos a partilha do mundo após essas grandes navegações entre portugueses e espanhóis. E abordaremos aqui especialmente o Tratado de Tordesilhas, que define a parte da América Portuguesa, da qual nós temos aí o nascimento do que seria o Brasil. A parte que coube a Portugal é a parte que diz respeito aqui na América ao Brasil. Então vamos lá. O caso da Espanha. O caso da Espanha aqui é interessante porque nós veremos como os espanhóis, a expansão marítima espanhola, ela se deu após as grandes navegações já empreendidas pelos portugueses. Então nós falamos de um atraso espanhol em relação a Portugal. Um atraso aí que chega a beirar quase um século. Então por que os portugueses foram os pioneiros nesse processo de expansão marítima? Nós vimos isso já na aula referente à expansão marítima portuguesa no chamado ciclo oriental. Hoje nós veremos a formação da monarquia nacional espanhola. Que fatores levaram a esse atraso espanhol nas grandes navegações? Porque a expansão marítima espanhola teve esse atraso em relação aos portugueses. Vale destacar que essa participação, vamos dizer assim, atrasada no processo expansionista das grandes navegações tem a ver com o atraso no processo de centralização política administrativa. Então esse atraso espanhol, ele deveu-se pela falta de centralização política e administrativa. Ou seja, ele demora para acontecer por conta do atraso na constituição da monarquia, da centralização política que daria origem à Espanha, à monarquia espanhola. Um dos fatores que contribuíram para esse atraso foi a longa luta de reconquista contra os invasores muçulmanos, que dominavam a Península Ibérica desde o século VIII. Então a guerra de reconquista ela vai promover uma solidificação, vamos dizer assim, entre esses reinos. Então lá os reinos cristãos, Castela, Leão, Navarra e Aragão, se uniram contra os árabes. Então são quatro reinos, Castela, Leão, Navarra e Aragão. Se uniram contra os árabes para expulsar os árabes da Península Ibérica. E essa guerra de reconquista ela foi mais longa, ela demorou mais em território espanhol. Só terminou com a conquista da cidade de Granada, ali no sul da Espanha, na região da Andaluzia, em 1492. Então, por conta dessa demora, dessa longa luta na guerra de reconquista contra os invasores árabes, foi um fator fundamental que atrasou esse processo de centralização política e administrativa. Primeiro eu precisava expulsar os árabes para depois fazer a Espanha. Um outro ponto interessante é que nós temos também lutas internas entre esses reinos. E essas lutas internas entre os reinos hispânicos, cristãos, também acabaram impedindo a unidade política. Porque vamos fazer a Espanha
nós temos que, né, fazer a soldagem, soldar, que é aglutinar Castela, Leão, Navarra e Aragão. E aí nós temos a questão da soberania. Quem que vai mandar em quem? Beleza? Então, é um arranjo político para a formação da Espanha que tem uma demora para fazer esse Estado nacional, essa monarquia nacional, que vai resultar depois no atraso na expansão marítima. Então, essa expansão marítima ela vem quase um século depois dos portugueses. Vale dizer que a constituição do Estado moderno, né, a unificação política da Espanha, ela só se dará em 1469, após o casamento dos reis católicos, né, o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela. Então, em 1469, aqui no século XV, olha só, Portugal constitui o seu primeiro passo no sentido da centralização política em 1139. Aqui nós temos, né, um bom atraso em relação à formação da monarquia nacional em relação a Portugal, e depois esse atraso também vai pesar no processo de expansão marítima. Então vale dizer que com o casamento dos reis católicos, né, o Fernando de Aragão e Isabel de Castela, nós temos aí, né, essa constituição do Estado moderno, nós temos a formação da monarquia nacional espanhola. Com isso, né, com esse casamento, os espanhóis se fortaleceram e investiram, né, isso também ajudou a expulsão dos invasores. Então eles, ao se constituírem como um Estado moderno, aquelas pendências internas entre os quatro reinos, Castela, Leão, Navarra e Aragão, são suprimidas, e nós temos uma união de esforços contra os invasores muçulmanos, que são sucessivas vitórias até a expulsão dos árabes de Granada. Então, desse ponto de vista, nós temos o caso da Espanha, o atraso espanhol, ele se dá por conta então da Guerra de Reconquista e dessa longevidade dessa Guerra de Reconquista, e nós temos essa questão interna aí, né, de unificação entre esses quatro reinos, né, os reinos católicos aqui, os reinos cristãos, para forjar o que seria a monarquia nacional espanhola. Beleza? Então o caso da Espanha também tem muito a ver com a Guerra de Reconquista e tem muito a ver com o casamento dos reis católicos, com Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Beleza? Agora, qual é o caminho que os espanhóis empreenderão para chegar às Índias? Então as viagens espanholas, né, que nós chamaremos de ciclo ocidental, terão outro caminho. Já que os portugueses monopolizaram o chamado ciclo oriental, contornando aqui, né, o périplo africano, né, fazendo o périplo africano e tendo a hegemonia sobre o Oceano Atlântico, com direito aqui a passagem pelo Brasil, buscando essas rotas até as Índias. Então aqui já era, né, de domínio português. Qual que é o caminho empreendido pelos espanhóis? É o plano, aqui aparece a figura do Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo, em 1492, olha lá, ele chega na América. É o mesmo ano, olha só que importância que tem esse ano para os espanhóis. Então é o término da Guerra de Reconquista, com a tomada, né, com a conquista da cidade de Granada. É o último reduto aqui dos árabes na Europa, sobretudo na Península Ibérica. E após esse casamento dos reis católicos, né, é o fim da Guerra de Reconquista, nós temos a possibilidade de financiamento das grandes navegações, vamos dizer assim, da Espanha. Em 1492, o Cristóvão Colombo ele será financiado pelos reis católicos. Cristóvão Colombo, que na visão de alguns autores aí, né, é um tema bem controverso, mas ele é um italiano, é um genovês. Ele chegou a vender o seu plano, a tentar vender seu plano, né, de expansão marítima para os portugueses, mas os portugueses já tinham a sua rota muito bem definida aqui para chegar às Índias. E após a formação da monarquia nacional espanhola, ele vende, os reis católicos
irão dar crédito às ideias do Cristóvão Colombo. E quais eram as suas teorias? Ele tinha duas hipóteses. A Terra era redonda, lá, a esfericidade da Terra, a Terra é redonda, e o oceano é único, a unicidade dos oceanos. Ou seja, se a Terra é redonda, eu consigo navegar, chegar no Oriente, navegando pelo Ocidente. Então, se a Terra é redonda, eu vou navegar em direção ao Ocidente, vou contornar aqui, ó, e chego no Oriente também. Desse ponto de vista, né, o Cristóvão Colombo não estava errado. Porém, tem um problema aqui, ó, que era, vamos dizer, o único problema é que tinha um novo continente. Ele não sabia que era um continente, né? Ele chega na América em 1492, aqui nessa região da América Central, e acaba por descobrir a América. Depois é o Américo Vespúcio, né, mais tarde, que irá mapear isso aqui como um novo continente e não como um pedaço das Índias. Então os índios, né, em 1492, os espanhóis, o Cristóvão Colombo liderando os espanhóis, são os primeiros a chegarem na América. E achou que ele tinha chegado nas Índias, por isso que denomina esses habitantes aqui de índios. Depois nós teremos todo um processo para contornar o continente americano para sair aqui, ó, fazer a primeira viagem de circunnavegação para dar a volta no mundo, comprovando, né, que a Terra é redonda e que o oceano é um só. Então nós denominamos o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, mas no fundo é uma grande massa de água. E o Cristóvão Colombo defendia essas hipóteses lá atrás. Então vale ressaltar, só para a gente passar essa parte aqui, que em 1492, então, os reis católicos financiaram as viagens do Cristóvão Colombo, que era um navegador genovês, que deu início ao chamado ciclo ocidental de navegações, que consistia na busca de um caminho para o Oriente, navegando para o Ocidente. Então eu quero chegar aqui, mas eu vou navegar nessa direção para dar a volta. Em 12 de outubro, né, de 1492, o Colombo ele atinge essa região aqui de São Salvador, ele chega na América. Desse ponto de vista, o Cristóvão Colombo ele deu um passo importante, né, foi um primeiro feito significativo nas navegações espanholas, ou seja, que foi o descobrimento da América. Ele acreditava, ele morreu acreditando que atingiu as Índias, né, que ele teria chegado às Índias. E aí ele realizaria ainda mais 3 viagens à América, tentando encontrar uma passagem aqui. Ele morre mais ou menos nessa. Ele não vai morrer aqui, né? Mas as últimas tentativas, achando um caminho que passasse, né, que desse passagem por aqui para dar, né, vamos dizer assim, caminho para os espanhóis, aquelas regiões de rico comércio aqui no Oriente, aqui na região das Índias. Beleza? Desse ponto de vista, nós temos então a explicação aqui mais geral, né, os fatores que nós constituímos como o ciclo ocidental. Então as viagens espanholas definem o ciclo ocidental. Então a participação do Cristóvão Colombo é fundamental e a chegada, né, à América em 1492. É lógico que ele não queria chegar na América, ele queria chegar nas Índias, aqui no Oriente. Beleza? Agora, nós temos a questão da partilha do mundo entre lusos e espanhóis. Aqui nós temos uma rivalidade entre essas duas potências europeias, entre esses países ibéricos, que vão resultar em acordos, em tratados que representam essa rivalidade. Né? Quem é dono desse território, né, que vai sendo descoberto? Quem que tem hegemonia sobre essas rotas, sobre essas terras? Então você necessita de partilhar o mundo, né, de ter uma partilha do mundo entre portugueses e espanhóis. O primeiro tratado é o Tratado de Toledo, em 1480. A Espanha, ela recebe as Ilhas Canárias, que fica ali na costa africana, e os portugueses
eles recebem, né, em troca, o monopólio do comércio e da navegação no litoral africano, ao sul aqui da linha do Equador. Então, uma parte fica para, né, o que seria a Espanha, e a outra parte é a hegemonia dos portugueses aqui no litoral africano. Então, o primeiro tratado aí entre lusos e espanhóis foi o Tratado de Toledo. A Espanha fica com as Ilhas Canárias, né, mas vamos dizer assim, são ilhas atlânticas, e Portugal fica com um monopólio sobre o litoral africano, fica mais, né, continental, vamos dizer assim. O outro tratado é uma bula papal chamado Bula Intercoetera ou Intercoetera de 1493 e define um fator importante. É uma linha imaginária, foi traçada 100 léguas a oeste de Cabo Verde. Então, as terras situadas a oeste de Cabo Verde pertenciam, ficariam para a Espanha, cabendo a Portugal as terras situadas a leste. Então, desse ponto de vista, nós temos aqui Cabo Verde, né? Você passa uma linha aqui, ó, 100 léguas, e a parte que ficava, né, a oeste pertencia, tudo isso aqui ficaria para Espanha. E Portugal ficaria com esse pedaço aqui que já estava e que ficaria, na verdade, pegaria uma faixa aqui que não teria nada. O Dom João II não aceita, olha lá, o rei de Portugal, que é o Dom João II, não aceitou esse tratado, e aí nós temos disso o Tratado de Tordesilhas. Eles se reúnem na cidade de Tordesilhas, lá na Espanha, em 1494, e aí eles empurram essa linha imaginária 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Então essa linha agora passaria aqui. Então as terras a oeste ficariam para os espanhóis, e a terra aqui a leste, que seria o Brasil, ela ficaria para os portugueses. Então nós temos aqui o Tratado de Tordesilhas, foi aceito pelo rei de Portugal, olha lá, o rei de Portugal aceitou, e aí nós temos, né, o rei de Portugal teve direito às terras na América. Ou seja, nós temos aqui o início, né, do que seria, em 1494, Portugal já garante a hegemonia desse pedacinho de terra que vai ser o Brasil, que aí em 1500 o Cabral, né, passa por aqui, nós veremos essa aula mais adiante, e aí define as posses de Portugal na América. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado. Um abraço.